Olá, querido aluno, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Wesley, essa é a nossa terceira aula do módulo de metabolismo energético e nela aí comentaremos sobre o ciclo de Krebs, ou também denominado como ciclo do ácido tricarboxílico. Vamos lá? Gurizada, na última aula nós havíamos aí discorrido, ou melhor, nas últimas aulas, havíamos discorrido aqui sobre o processo de expressão celular. Começamos a nossa análise aí na primeira aula, descrevendo o processo de glicólise, que é aquele momento no qual a molécula de glicose começa a sofrer o processo oxidativo, formando piruvato. E aí nós havíamos comentado na segunda aula que, a depender da concentração de gás oxigênio ou não, esse piruvato ele vai ter aí destinos metabólicos diferentes. Então a nossa análise hoje sobrecairá aqui no momento ao qual o piruvato ele continua sendo oxidado em decorrência da presença de gás oxigênio, e isso acontece dentro da mitocôndria, tá? E aqui passará pelo ciclo do ácido cítrico e, consequentemente, nós teremos aqui a cadeia transportadora de elétrons, ou também chamada de fosforilação oxidativa. Então, a nossa aula hoje, ela centra-se aqui no processo de oxidação do piruvato, formando o acetil-CoA, e continua aqui o processo de fosforilização a nível de substrato. Então, vamos lá. Então, o protagonista da vez agora é a mitocôndria, e em especial a matriz mitocondrial, que é onde acontece de fato o ciclo de Krebs. Podemos observar aqui que a molécula de glicose ela foi oxidada aqui, parcialmente, formando 2 mols de piruvato, certo? E percebam que lá na glicose nós havíamos produzido 2 mols de ATP e 2 moléculas de NADH. E aqui, nesse processo de oxidação parcial da glicose, o piruvato ainda tem energia aí que pode ser utilizado para formar mais energia, mais ATP. E aqui, esse processo que vai fazer o resto da oxidação do piruvato se dá agora no ciclo de Krebs. E aqui, esse processo de oxidação parcial da glicose a piruvato, parte dessa energia é armazenada aqui sobre a fórmula de NADH, certo? Nós já vimos discorridos aí. Eu acho que deva estar bem claro a vocês até esse momento. Então agora, o ciclo de Krebs, ou também chamado ciclo do ácido nítrico, nada mais é do que um ponto de convergência no qual você vai ter aqui o acetil-CoA, que vai passar aqui por sucessivas reações químicas, originando aí mais moléculas de ATP, que são aí pegadas pelos carreadores de elétrons, né, o NADH e o FADH2. E, consequentemente, esses carreadores de elétron são levados lá para a cadeia transportadora de elétrons. Uma coisa interessante já de vocês observarem nessa figura é que vocês podem perceber de antemão que tanto proteína, quanto carboidratos, quanto lipídios são aqui pontos que acabam convergindo para um único metabólito, né, que é o acetil-CoA, que é o principal protagonista para iniciar aqui, de fato, o ciclo de Krebs. Então, agora a gente vai perpassar agora por esse processo de oxidação completa da glicose. A primeira etapa que nós já vimos descrito aí foi o processo de pegar a molécula de glicose e converter ela a piruvato, que acontece lá na glicólise, certo? E o processo de oxidação de glicose depende totalmente da sua completa oxidação à molécula de dióxido de carbono. A segunda parte desse processo de oxidação é a conversão aqui do acetil-CoA e oxidação a CO2 e água através do ciclo de Krebs. E a terceira etapa nada mais é aí do que aquele momento no qual você vai ter lá a cadeia transportadora de elétrons, que acontece nas cristas mitocondriais, e aqui é um evento que vai ter uma alta síntese de ATP, tá bom? Então vamos lá. A segunda etapa aqui, como eu havia descrito para vocês, nada mais é do que o ciclo de Krebs. E aqui eu queria já destacar a vocês que quando a gente está comentando da protagonista aqui, que é a mitocôndria, ela é formada por 2 membranas. Ela tem uma membrana interna e ela tem uma membrana externa. E um detalhe interessante a destacar-se aqui a vocês é que a membrana interna ela é impermeável à maioria aqui dos compostos. E aí, consequentemente, o trânsito aqui acaba sendo um pouquinho mais difícil, tá? Mas acaba sendo dificultado, mas acontece. E isso decorre em decorrência aqui de sistemas transportadores que nós chamamos de translocases ou também de permeases, tá bom? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó.
Esse é o espaço intermembranas e aqui se tem a matriz mitocondrial, que é onde acontece o ciclo de Krebs. Se vocês derem uma olhadinha aqui, ó, na membrana interna, você vai perceber que tem um aparato aí de vários sistemas. A destacar-se aqui, nós temos o ATP-ADP translocase, que é justamente um sistema que efetua a troca de uma molécula de ATP da matriz por uma molécula de ADP externa. E a sua atuação acaba permitindo com que o ATP sintetizado aqui dentro da mitocôndria possa ser exportado para o citosol, onde acontece aí a maioria dos processos que requerem energia. Além disso, nós temos a piruvato translocase, que permite a entrada na mitocôndria do piruvato produzido lá no citosol, certo? Então nós temos aqui duas permeases que são protagonistas nesse processo. A ATP-ADP translocase e a piruvato translocase. Além disso, eu havia comentado com vocês que o início aqui desse processo de oxidação do piruvato a CO2 e água, através do ciclo de Krebs, perpassa aqui por você fazer o piruvato entrar aí dentro da mitocôndria, certo? E para que o piruvato consiga entrar aqui dentro da mitocôndria, ele precisa ser convertido agora a uma molécula que nós chamamos de acetil-CoA, certo? Percebam que na acetil-CoA você tem uma ligação T-éster, a gente vai decorrer aí mais adiante. Mas eu quero já destacar a vocês que o piruvato ele precisa ser convertido no acetil-CoA através de um aparato chamado de complexo piruvato desidrogenase. O que seria aí o complexo piruvato desidrogenase? Nada mais é do que um aparato multienzimático com várias enzimas aí que vão fazer reações sequenciais, fazendo agora com que o piruvato se transforme em acetil-CoA. Tá bom? Então aqui ó, você tem um piruvato, ele passa pela primeira enzima, pela segunda enzima, terceira e consequentemente se transforma aí em acetil-CoA. Como que se dá esse processo? O complexo piruvato desidrogenase ele é composto aí por três enzimas diferentes. Ó, eu tenho a piruvato desidrogenase, eu tenho a E2 que é didropil transetilcilase e eu tenho a E3 que é a ditropil desidrogenase. Professor, preciso saber isso para o exame vestibular? Não, mas eu trago aqui a nível de curiosidade, tá bom? Mas a ideia que eu quero que vocês saquem é o seguinte. O piruvato ele entra e ele passa por um sistema multienzimático chamado de complexo piruvato desidrogenase que vai transformá-lo em acetil-CoA, certo? Então aqui ó, você tem um piruvato, a presença aqui do complexo piruvato desidrogenase transforma ele em acetil-CoA. Além disso, eu quero que vocês saibam que o complexo piruvato desidrogenase ele é composto aqui por 5 coenzimas. A tianina, pirofosfato, ATTP, tem a coenzima A, tem NAD e FAD e tem um ácido lipoico. Além disso, eu quero que vocês deem uma olhadinha aqui nesse quadro, que aqui você tem várias coenzimas e vitaminas que são presentes aqui nesse rolê. A destacar-se, o ácido lipoico é uma proteína que está covalentemente ligada aqui à didropil transacetilase, que interage aqui com vários sítios ativos aí de outras duas enzimas do complexo piruvato desidrogenase, fazendo aqui um processo de transferência de grupo acetila. Mas a grande sacada que eu quero que vocês se atentem é quanto a isso. A oxidação do piruvato acetil-CoA é um exemplo muito notável de quão importante é a presença de vitaminas aí no nosso metabolismo. Percebam que esse processo de transformação de piruvato em acetil-CoA não seria possível se não houvesse esse aparato aqui de 5 vitaminas aí para fazer esse processo, tá bom? Além disso, aqui tem-se uma segunda observação, que é a oxidação aqui da glicose a piruvato, que acontece lá na glicose ou de outro composto de 3 carbonos, fermentação acontece no citosol. Isso daqui eu acho que deve já estar claro aí a vocês. Fermentação em glicose acontece no citosol. A conversão de piruvato a acetil-CoA e, consequentemente, o ciclo de Krebs e também a fosforilação oxidativa ocorre dentro das mitocôndrias. A saber-se, enfatizo aqui novamente, que o ciclo de Krebs acontece dentro da matriz mitocondrial e, por fim, a cadeia transportadora de elétrons, ou também chamada de fosforilação oxidativa,
acontece a nível aqui de cristas mitocondriais, certo? Por fim, a gente entra agora no mérito propriamente dito do ciclo de Krebs. Ele é aqui um ciclo composto por uma série de reações cíclicas, na qual você tem a oxidação total da glicose, certo? Então, ó, o ciclo de Krebs completa o catabolismo da glicose. A lembrar-se aí, catabolismo é quebra, né? Glicose, aminoácidos e de ácidos graxos, oxidando totalmente acetil-CoA em CO2, com a concomitante produção de coenzimas reduzidas, certo? Lembrar-se lá da regra do Porra. Perde elétron, oxida. Recebe elétron, reduz. Beleza? Como que se inicia aí o ciclo de Krebs? Inicia-se com a condensação do acetil-CoA com oxaloacetato, formando agora uma molécula chamada de citrato. Inclusive, o ciclo de Krebs, também chamado de ciclo do ácido cítrico, decorre da presença aqui do ácido cítrico, certo? E essa reação ela é catalisada pela citrato-sintase. Ó. Então, vamos lá. Você tem acetil-CoA, mais a presença do oxaloacetato, sobre a presença dessa enzima chamada de citrato-sintase, tem a formação do citrato, beleza? O citrato agora ele passa por um processo de isomerização a isocitrato pela ação da enzima acocitase. Então, você tem aqui o citrato, na presença da acocitase, você vai ter o processo de isomerização, formando agora a isocitrase, beleza? Isocitrato, perdão. A isocitrase desidrogenase promove agora um processo de oxidação do isocitrato a alfa-cetoglutarato, com a redução agora de NAD e liberação de CO2. Então vamos lá, ó. Você tem a isocitrato, sob a presença da isocitrato desidrogenase, perpassa aqui por uma série de rearranjos aí de ligações, então você vai ter aqui alguns ataques nucleofílicos e, consequentemente, essa reordenação aqui, todo esse sincronismo, esse conceito molecular, forma aqui a alfa-cetoglutarato, certo? E percebam aqui de antemão que ó, tem liberação de CO2 e processo de redução da NAD. Beleza? O alfa-cetoglutarato ele passa agora a ser transformado em succinil-CoA graças à ação da alfa-cetoglutarato desidrogenase, que nada mais é do que um complexo enzimático com um mecanismo de ação semelhante ao complexo lá piruvato desidrogenase. Um detalhe importante a destacar-se é que o complexo piruvato desidrogenase ele faz um processo de descarboxilização oxidativa, ou seja, retirada de carbonos, tá bom? Então vamos lá, ó. Você tem alfa-cetoglutarato, passando aqui pela ação do complexo do alfa-cetoglutarato desidrogenase, perpassa aqui por um processo de descarboxilização oxidativa, certo? Formando agora o succinil-CoA e CO2. Além disso, é importante destacar-se que a alfa-cetoglutarato desidrogenase, como eu comentei com vocês, promove aqui o processo de descarboxilização oxidativa, aqui de um certo alto, ó, de um certo ácido, e a ligação do grupo remanescente, que é a succinila, à coenzima A, formando aqui uma ligação diéster, que é uma ligação extremamente rica, com a participação aqui do TTP, ácido lipóico e do FAD, tá bom? O succinil-CoA ele é convertido a succinato e a ligação tiéster que havia sido formada anteriormente, ela acaba sendo quebrada e ela é aproveitada aqui para sintetizar a ligação amido fosfórico de um nucleotídeo trifosfatado, que é um NDP, que é uma reação catalisada aqui pela succinil-CoA sintetase. Então vamos lá, ó. Se liga. Você tem a succinil-CoA, sobre a ação aqui da succinil-CoA sintetase, forma aqui o succinato. E aí essa reação catalisada pela succinil-CoA sintetase é um exemplo agora de uma reação onde que ocorre aqui uma fosforilização a nível de substrato, tá? Então você tem aqui, ó, adição de fosfato, beleza? Por isso que a gente fala que é fosforilização a nível de substrato, beleza? E aí existem várias isoformas da succinil-CoA sintetase aí, a depender do organismo, e etc. E aí um detalhe bacana a destacar-se é que
Nos mamíferos, as isoformas aqui de succinil-CoA sintetase podem levar à formação de ATP ou GTP, dependendo aí do tecido considerado, tá? Então, em algumas literaturas, você pode ter aí a representação aqui da succinil-CoA sintetase formando o ATP ou GTP. Mas um detalhe interessante a destacar-se é que a GTP ela pode ser utilizada aqui em algumas reações, na qual você tem a transferência do grupamento fosfato para o ADP, produzindo aí ATP, tá bom? E aqui por ação de uma enzima nucleotídeo de fosfato quinase. Então você tem GTP mais ADP, sobre a ação dessa enzima aqui chamada de nucleosídeo de fosfato quinase, você tem a transferência desse fosfato para o ADP, formando ATP e GDP, certo? O succinil, ele aqui é oxidado a fumarato pela ação da succinil desidrogenase, cujo grupo protéstico aqui é o FAD e ele acaba sendo reduzido, certo? Então vamos lá, tem um succinato, você tem a succinato desidrogenase, você tem aqui a oxidação, a redução, perdão, e aqui você forma o fumarato, beleza? E aqui um outro detalhe importante de destacar-se é que a succinato desidrogenase é a única enzima aqui do ciclo de Krebs que acaba sendo parte integrante da membrana mitocondrial interna. E aí um detalhe a destacar-se ainda é que as demais outras aqui estão na forma solúvel na matriz mitocondrial, certo? Então, aquelas outras enzimas que nós havíamos descrito, elas estão aí de forma solúvel ali dentro da matriz mitocondrial, mas a succinato desidrogenase, ela é uma enzima aí integrante da membrana mitocondrial interna, tá? E aqui você tem o fumarato, que ele é hidratado a malato pela fumarase. Então você tem aqui, fumarato, sobre a ação da fumarase e aqui um processo de hidratação, forma o malato, beleza? E o malato desidrogenase oxida o malato a oxaloacetato, reduzindo o NADH, e aí fecha o ciclo. Então você vai ter isso aqui, Você tem um malato, sobre a ação da malato desidrogenase, você tem o NAD, que ele é reduzido a NADH mais hidrogênio. E aí você tem a formação do oxaloacetato. Isso é o ciclo de Krebs, passo a passo. E aí, como que a gente vai sintetizar o ciclo de Krebs? Você tem aqui, isso que acaba sendo produzido, 2 mols de CO2, mais 3 NAD, mais 2 hidrogênios, mais FAD, mais ATP, mais isso daqui, certo? E aí você tem o acetil-CoA, mais 3 NADs, mais FAD, mais ADP ou GDP, mais fosfato inorgânico e isso. Isso aqui é os reagentes, isso aqui é os produtos. Mas o rendimento aqui do ciclo de Krebs é de um ATP ou um GTP. Contudo, o ciclo de Krebs forma também coenzimas reduzidas, que uma vez oxidadas aí na cadeia transportadora de elétrons, forma aqui bastante molécula de ATP. Um detalhe interessante a destacar-se aqui a vocês é o seguinte, isso eu falei para 1 mol de piruvato. Quantos mols de piruvatos nós formamos lá na glicólise? 2. Então esse rolê aqui você multiplica por 2 e aí você vai ter de fato a equação geral aqui do rolê, certo? E aí vem uma pergunta interessante a fazer a vocês. Qual que seria a finalidade de você ter glicose, aminoácidos e ácidos graxos originando aí aquele intermediário comum chamado de acetil-CoA? Em outras palavras, qual que seria a vantagem de você ter um intermediário comum como acetil-CoA? Será que você sabe? A vantagem é essa daqui. São várias. Primeiro porque você acaba conectando aqui a degradação dos diferentes tipos de nutrientes em acetil-CoA e entre elas a gente poderia citar o seguinte. Caso o nutriente tivesse sua oxidação aí total ou catalisado por uma única via metabólica diferente, seriam necessárias aí uma diversa quantidade de enzimas para fazer a oxidação total de glicose, de aminoácidos e ácidos graxos. E aí, nesse sentido, você ter a convergência da degradação para um único intermediário comum acaba diminuindo aí o número de enzimas e, consequentemente, você acaba otimizando esse processo. Veja, fazer esses processos demanda aí gasto e toda uma orquestração molecular, certo? Além disso, eu quero que vocês observem esses intermediários aqui da degradação de glicose e etc. acabam sendo utilizados aqui para a síntese de CoA, acetil-CoA, e cria-se aqui uma molécula ativada capaz de reagir com outras moléculas de maneira bastante espontânea.
Por fim, a síntese de acetil-CoA, além de integrar aí, de interligar a oxidação de diferentes nutrientes, acaba fazendo um produto intermediário de degradação da glicose, aminoácidos e lipídios, o que acaba, inclusive, sendo um composto rico em energia, capaz de ser oxidado e gerar ATP, certo? Então, a ideia que eu quero que vocês entendam é o seguinte: você fazer uma convergência para um único metabólito aí, para um único componente intermediário, acaba otimizando o processo, acaba deixando ele mais energético e, consequentemente, acaba gerando mais ATP. Então, ó, repare aqui que para a síntese de ATP no ciclo de Krebs, utilizar a quebra da ligação rica aqui, ó, da ligação T-éster, proveniente da molécula de acetil-CoA, acaba sendo bastante importante para você ter formação de ATP, certo? E aí vem uma segunda pergunta. Durante o ciclo de Krebs, nós já vimos discorrido, ó, que o acetil-CoA ele se condensa aqui com oxalacetato, sendo aí os componentes iniciais desse rolê. E a pergunta, o que acontece tanto com acetil-CoA quanto com oxalacetato? Se a gente observar essas reações aqui do ciclo de Krebs, nós podemos perceber que o radical acetila, do acetil-CoA, ele é completamente oxidado a duas moléculas de CO2, certo? Então você tem isso aqui, ó. Então você tem aqui o acetil-CoA, certo? E além disso, a coenzima CoA, utilizada aqui no processo de ativação do piruvato a acetil-CoA, ou síntese de acetil-CoA, a partir de um outro intermediário metabólico aí, como no caso de aminoácidos e ácidos graxos, acaba sendo reciclado aqui durante o ciclo de Krebs. Então você tem todo esse rolê aqui, ó. Succinil-CoA, subleção da succinil sintetase, você tem aqui a reciclagem do processo. Além disso, o esqueleto carbônico aqui do oxalacetato não é oxidado de maneira total aí durante o ciclo de Krebs. Logo, ao término aqui do ciclo de Krebs, você tem a reciclagem do oxalacetato ao fim aí dessa via metabólica, certo? Paralelamente aí à oxidação da acetil-CoA, vale-se nós destacarmos que o ciclo de Krebs acaba sendo um importante intermediário aqui para precursor de outros processos aqui. Ó, quando a gente olha o ciclo de Krebs, ele acaba sendo fonte de intermediários aqui para outros biocompostos. Então, ó, o citrato pode formar ácidos graxos e esteróis, o alfa-cetoglutarato pode se transformar em glutamato, purinas, arginina, prolina, glutamina. O succinil-CoA pode se formar em grupamento N. Você pode ter aqui, ó, o oxalacetato se transformando em asparagina, pirimidinas, asparato. A sobreação aqui dessa enzima, você pode ter, ó, fosfenol e piruvato, que pode formar glicose depois, pode formar serina, glicinina, cisteína, tirosina, triptofano e por aí vai. Então, a sacada legal aqui do ciclo de Krebs é que ele serve de um ponto de convergência metabólica que pode ser, inclusive, importante para a síntese aí de outros biocompostos extremamente importantes ao organismo, certo? Então, nesse sentido, a gente pode falar que o ciclo de Krebs ele serve aí como um ponto que você vai ter reações anepleróticas ou reações de preenchimento. Então, as reações aqui elas podem restabelecer níveis intermediários aí que acabam restabelecendo outras vias metabólicas, tá? Então, como eu comentei para vocês, ó, você tem uma série de reações anepleróticas aqui, ó. Você tem o piruvato formando oxalacetato. O oxalacetato ele pode formar aqui fosfenol piruvato, que pode se interconverter em oxalacetato. O malato pode se formar em piruvato e aí por aí vai, certo? Mas voltando aqui, eu quero que vocês entendam que a eventual retirada de intermediários aqui do ciclo de Krebs para biossíntese pode ser compensada por reações aí que podem restabelecer os níveis normais desses intermediários. Então, ó, dando uma olhadinha nisso daqui, você pode perceber que o piruvato ele pode ser formado a partir do oxalacetato, o piruvato pode formar oxalacetato, o malato pode ser formado a partir do piruvato, o oxalacetato pode ser formado aqui a partir do fosfenol piruvato e por aí vai, certo? Aqui tem um quadro síntese. E além disso, eu quero que vocês percebam que a degradação de vários aminoácidos também produz intermediários aqui para o ciclo de Krebs, o que acaba sendo importante para reconstituir aqui as reações anepleróticas adicionais. Então você tem aqui, ó,
uma série de aminoácidos que podem formar intermediários aqui do ciclo de Krebs. Ó. Você pode ter a leucina, isoleucina, triptofano e etc. formando acetil-CoA, você pode ter metionina, valina formando succinato, CoA e por aí vai, certo? E além disso, dentre essas reações anapleróticas, a mais importante é a que leva à formação do oxalacetato a partir do piruvato. Reação essa que aqui é feita através da piruvato carboxilase. Então, você tem o piruvato sendo formado aqui, dando origem ao oxalacetato, perdão. E além disso, a atividade da piruvato carboxilase permite ajustar a velocidade do ciclo de Krebs, certo? Então, ó, a reação inicial do ciclo de Krebs ela pode ser descrita dessa maneira. Acetil-CoA, oxalacetato, sobre a ação da citrato sintase, forma citrato. E aí a gente pode, inclusive, partir aqui de parâmetros cinéticos químicos. Então, você pode fazer uma velocidade aqui, ó, constante, acetil-CoA, oxalacetato. E disso a gente pode inferir, inclusive, que quanto maior a concentração de oxalacetato ou quanto maior for a concentração de acetil-CoA, maior vai ser a velocidade aqui da reação, certo? Então, nesse sentido, quero que vocês entendam que a atividade da piruvato carboxilase vai fazer com que haja aumento aqui do oxalacetato e, consequentemente, tu aumenta a velocidade do ciclo de Krebs. Beleza? Espero que vocês tenham curtido a aula. Sei que ela ficou um pouquinho mais complexa, muita informação, mas a ideia é que vocês entendam aqui a importância do ciclo de Krebs. Beleza? Espero que vocês tenham curtido e até a nossa próxima aula. Um beijo, fui!